Eu acho que futuramente você vai se tornar aí um secretário de turismo. Pelo que você está falando Não, de turismo, nunca vai foi ser um meu- bom secretário. Nunca foi meu Viu, desejo. Adilson? Não. Olha aí, viu? Fica de olho. Nunca Viu? foi Vamos meu falar de desejo. um outro assunto que você domina também, que é sobre o Coronel Fawcett. Coronel Fawcett que desapareceu aí na década de 25, né? Exato. Buscando aí a cidade perdida na floresta amazônica. O que você acha que influenciou o personagem dele aí para poder criar o filme Indiana Jones? Como é que você vê essa questão? Na verdade, a história do Fawcett, ela tem duas vertentes, E né? por que não citaram Barra do Garça nesse É porque nesse Barra do cenário? Garças não está nesse acesso, né? Assim, Barra do Garças, ela tem, é claro, essa história, né? Nós adotamos essa história para nós, mas o Coronel Fawcett nunca passou aqui, né? Ele passou perto, mas não chegou até aqui. E o que acontece? A história do Coronel Fawcett, ela levaria um tempo até maior para a gente poder falar, mas eu vou falar rapidamente, assim. O Coronel Fawcett, ele começa as suas vindas ao Brasil em 1905. Ele desaparece em 1925. Então ele era um coronel da coroa britânica preparado para sobreviver em situações extremas, né? Ele era também um topógrafo, ele estudou na ilha de Malta a topografia e ele veio para cá em 1905, primeira vez, exatamente por conta de um conflito que existia nas regiões fronteiriças entre Brasil, Bolívia e Peru, que aqueles moradores daquela região, como não existia uma delimitação, né, um mapeamento da fronteira do país ainda naquela região, ele veio exatamente para organizar aquilo ali, porque existia essa disputa dos seringueiros ali, né, pela borracha. Então a Bolívia, o Peru, o Brasil, eles tinham um certo conflito e ele teria vindo para cá para fazer esse mapeamento das bordas do nosso país, né? Em 1905 ele teria ficado 2 anos aqui. Naquele tempo ele teria recebido uma estatueta de basalto negro que teria saído de alguma região ali da Amazônia, né? Uma estatueta que, por sinal, ela tinha um ar de mistério muito grande, né? Aí ele volta para a Inglaterra, fascinado com essa região, e ali ele prepara uma expedição, depois que passa a Primeira Guerra Mundial, em 1918, ele prepara a sua primeira expedição, que segundo ele ia desbravar aqui o Mato Grosso, porque o que ele teria recebido de informações dessa região é que na região norte do estado de Mato Grosso existira lá umas ruínas de uma civilização perdida. Poderia existir uma civilização perdida que ele apelidou de Cidade Z. Então ele começa a preparar sua expedição. Em 1920 ele vem pela primeira vez, ele vai para Cuiabá e permanece ali por um tempo preparando as rotas, e aí ele entra pela floresta, né? Ele começa ele sai de Cuiabá, entra pela região de Chapada dos Guimarães e começa a seguir com direção ao Xingu, passando pela região dos índios Bacairis, né? E entrando com direção ao que seria hoje ali a região de Canarana, né? Por ali teria sido um dos últimos pontos assim em que ele teria prosseguido na sua jornada, que teria dado basicamente uma distância de 500 quilômetros. Mas ele não estava preparado com relação aos animais que ele trazia. Ele trouxe cavalos, né? E os cavalos não tinham essa resistência para andar longas distâncias e no meio da floresta. Então ali o seu cavalo morre. E ele enterra o cavalo naquele ponto, desiste da expedição e retorna para a Inglaterra. Aí ele deixa marcado, já mapeado todo aquele trajeto de 500 quilômetros, e ele nomeia aquele ponto lá como o acampamento do cavalo morto. Ele retorna para a Inglaterra e prepara durante 5 anos a sua volta ao Brasil. Em 1925, ele retorna para o Brasil, vai para Cuiabá, fica mais um tempo ali em Cuiabá preparando, e em 4 de março de 1925, ele parte com a sua expedição, juntamente com peões, que ajudava ele a levar os seus pertences, os seus víveres, e com mulas e burros, que eram os animais resistentes apropriados para andar naquela região, né? E mais uma vez ele percorre os 500 quilômetros que ele já havia mapeado 5 anos antes, e ali quando ele chega naquele ponto do acampamento do cavalo morto, ele libera os peões com parte dos animais,
que vão para Cuiabá levando fotografias, os seus manuscritos, para serem enviados para a Inglaterra, para serem publicados nos principais jornais, né? Ele tinha ali o apoio, ele fazia parte da Sociedade Geográfica Real, ele tinha apoio de alguns jornais da época, né? Então ele mandava essas notícias. Essa história é uma história que ela intriga até hoje, porque assim, para os céticos, o Fawcett nunca foi um espiritualista, ele não tinha interesse nenhum em Cidade Perdida, e que na verdade ele trazia uma estatueta de basalto como uma forma de despistar, de distrair a atenção das pessoas, de quererem entender o que de fato eram as suas intenções. Inclusive naquele tempo, quem perambulava por essa região era o Marechal Cândido Rondon, que abria as linhas de telégrafo. E ele chegou a dizer, olha, mas como que o governo aceita um grupo de ingleses entrar no nosso país sem acompanhamento? Poderia ser algum tipo de espionagem nesse sentido? Alguns acreditam, Ronan, e isso talvez seja uma teoria da conspiração, que a gente tem como comprovar, mas que o Fawcett estava mapeando uma parte do nosso país para a Inglaterra. Porque naquele tempo lá existia um tratado entre os países de primeiro mundo que onde eles encontrassem terras consideradas selvagens, terras devolutas, eles se apossariam dessas terras. Então você imagina, primeiro ele vem mapeando as bordas do país, com essa ideia de que não, é para apaziguar, para não deixar acontecer uma guerrilha. Mas eu te pergunto, qual o interesse que a Inglaterra teria de num conflito entre seringueiros cá do outro lado do nosso continente? É meio estranho, não é? Muito estranho. Então, e por que ele teria se formado como topógrafo, sendo que ele era um militar da alta patente da coroa britânica? Existia algo nisso, né? Aí ele vem com toda essa história de estatueta de basalto que entra por aqui e vai. Então primeiro ele mapeia as bordas, agora ele entra, que segundo ele ficaria 2 anos essa sua expedição, né? Duraria 2 anos. Então compreende-se, e isso não está na história, mas né, que ele estaria mapeando uma fatia do nosso país. Então, esses documentos, essas cartas, elas foram lançadas agora pela editora Record. Sim. Você acha que isso pode desvendar o mistério dele aqui? Desvendar é um pouco difícil. Mas durante as minhas pesquisas para fazer o Enigmas da Serra do Roncador, eu fui buscar um pouco mais sobre isso. E eu encontrei uma peça nesse quebra-cabeça que, de certa forma, ele muda um pouco o contexto dessa história. Um descendente de alemão, de nome Wolfgang Dankmar Gunther, poliglota, falava 5 línguas, que morreu, por sinal, o mês passado. Esse homem viveu até o mês passado, morreu com quase 100 anos de idade. Ele morava em Porto Alegre do Norte. Ele escreveu um livro, só que ele não publicou, Terras Bravias. Pai do nosso amigo Joel Gunther. Joel Gunther, né, de Porto Alegre do Norte. Esse homem, ele foi amigo pessoal de Orlando Vilas Boas, que veio para cá na década de 1950, junto com a Fundação Brasil Central. Então Orlando teria vindo para essa região com a ideia de que ele queria constituir a região ali do Xingu, né? Criar a reserva do Xingu e também interagir com os indígenas e tudo mais, né? Ele teria se infiltrado na fundação. Mas, segundo o Dankmar Gunther, a missão do Orlando ela era além disso, para além disso. Por quê? O Brasil tinha uma dívida de explicação de muitos anos, né, com a Inglaterra. Afinal de contas, um dos seus homens mais importantes sumira aqui no nosso país e ninguém deu uma explicação sobre isso. Então ele teria sido enviado pelo governo, inclusive para poder desvendar esse mistério.